Estamos de volta, pessoal. Terminando de colocar a tinta no pote. E vamos começar a nossa pintura. Ótimo. Essa primeira camada já me diz uma boa coisa, que a tinta tem uma boa cobertura. Se verde musgo tendo uma boa cobertura, já mostra que não... Opa! Tô balançando. Eu tenho o hábito de balançar o pote e eu esqueci que ele tava... Ele tava sem tampa. Tá. Mas, voltando. Ele tendo uma boa cobertura, isso quer dizer que eu vou ter uma pintura mais uniforme e eu vou precisar colocar menos camadas de tinta. Então, numa segunda passada, eu já estou tendo uma cobertura muito boa. Mas eu acho que eu vou ter que trabalhar com alguma coisa nesse recesso. Porque a tinta aqui não está entrando muito bem. Vou passar bem devagar, que agora a gente vai tentar cobrir os recessos. Tem algumas partezinhas realmente que eu vou ter que fazer isso bem com pouca tinta em determinados pontos.
É uma parte bem complicadinha de se colocar. Mas o bom é que eu olho logo para ver se essas partes mancham. Algumas partes deu para cobrir levemente, outras não. Mas agora a gente vai para a camada de tinta bem molhada. Eu acho uma pena que todas as tintas da Acrylex não tenham um nível de cobertura como algumas têm. Por exemplo, esse verde tem um nível de cobertura excelente. O vermelho não tem um nível de cobertura bom. Nem o vermelho, nem o branco, nem o preto. São cores que têm nível de cobertura bem a desejar. Mas, como já falamos algumas vezes aqui, a Acrylex não é pra gente. A gente só tem que agradecer das tintas delas poderem ser usadas no nosso hobby. Eu estava conversando com um amigo que hoje ele mora nos Estados Unidos e tem um apelido carinhoso de garrafa por causa dos seus óculos, que eram bem grossos. E por causa que na TV Globinho tinha uma personagem que por causa dos óculos dela era chamada de Garrafinha. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Ele não é modelista, mas ele tá vendo algumas coisas aqui nesse canal. Mas eu mesmo disse a ele assim, não é Acrylex, e ele tava comentando que ele falou, a pintura tá muito boa. Eu disse, poderia estar melhor, mas eu não uso tinta do hobby. Isso daqui é uma tinta, a Acrylex não foi feita para o hobby. Aí eu dei as explicações, certo? Mas é exatamente isso. A Acrylex não é tinta pra gente. Nunca foi. A gente usa de enxerido. Eu gosto de dizer isso. Mas um dia eu vou ter que comprar minhas tintas de hobby para trabalhar nas customizações. Mas existe uma coisa que essa tinta tem, que
é interessante a gente notar. A gente notar e comentar. A gente sabe, e eu estava fazendo alguns cálculos para medidas de comparação. Tinta de hobby é cara. Todos nós sabemos que tinta de hobby é cara. E assim, eu posso falar pouquíssimo sobre tinta de hobby, porque eu não vou dizer que eu nunca usei. Eu conheci outros modelistas, experimentei tinta de hobby. E a palavra é exatamente essa, eu experimentei. E assim, mas o experimentar mostra que sim, ela é melhor que uma Acrylex, evidente. Tá uma manchinha aqui que não quer sair de jeito nenhum. Ela é melhor sim que a Acrylex, mas na minha ignorância, eu não consigo dizer o quão bom é uma Talento, de uma Tom Colos, de uma AK-47. Ou é AK-75. Tá bom, vamos botar uma Vallejo. Mas porque uma Vallejo é diferente. Aí a gente tá botando uma comparação num nível absurdamente diferente. Aí não tem nem o que falar se a gente botar uma Vallejo. Nem uma Quimera. Mas de uma AK, de uma Greenster Forward, certo? A gente, eu não sei. Não tenho capacidade de opinar. Não tenho capacidade de opinar sobre a questão de tintas de hobby. Porque aí eu vou dizer, porque assim, tá, a gente sabe que a Vallejo é uma marca excepcional de tinta de hobby. Não existe, não sei por que essa manchinha aqui, ela não está secando. Veja só. Então assim, eu sei pelos modelistas que eu acompanho e pelos pintores que eu acompanho, os pintores de miniaturas, eu sei que uma Vallejo é uma tinta excelente. Eu, recentemente, eu vi no blog do Chiquito, eu coloquei coisa aqui, coloquei. Eu recentemente vi no blog do Chiquito
É uma comparação das tintas. Não foi as tintas da Quimera. Eu vou dizer que é da Green Staffelwood. Não sei dizer se é mesmo, mas como a ideia aqui não é falar diretamente da marca, mas sim falar do meu desconhecimento sobre tintas de hobby, eu olhei, eu vou sair limpando o aerógrafo por enquanto. Eu olhei ele trabalhando e eu vi assim uma comparação das tintas, no caso de hobby, que ele estava fazendo. AK. Lembrei agora. A tinta que ele tinha recebido do Attila eram tintas da AK. Então ele começou a fazer uma comparação nas tintas de hobby. E no caso ele usou as tintas da AK, as tintas da Vallejo e as tintas da Tom Colors. E nesta comparação eu pude ver a diferença entre uma tinta da AK e uma tinta da Tom. Falo da Tom Colors porque é a tinta mais acessível, tinta de hobby mais acessível que a gente tem. Quanto tempo? 17 minutos. E realmente, assim, ó, eu olho para a tinta as outras duas tintas comparado com a da Tom, e a diferença é gritante, certo? Coisas que o nível de cobertura da tinta da AK, isso a gente tem que levar, e é isso que eu acho que é sempre importante. Não sou um senhor criador de conteúdo, mas mesmo com os meus 16 inscritos até o momento desse vídeo, eu ainda tenho responsabilidades. Mas eu tenho que dizer que eu não vendo em nenhum momento a minha responsabilidade. O Bruno Chiquito, ele conseguiu algumas desavenças com uma produtora de tinta, que eu não vou me referir o nome dela aqui, porque ele estava explicando algumas coisas sobre a tinta e o que ele gostou e ele não gostou, certo? E chegou até mesmo em live começar a fazer umas críticas diretas, perseguição e
aquela coisa chata de afastamentos de grupos. Colocar grupos uns contra os outros. Eu acho isso um tanto quanto chato. Mas, como eu disse, não vem ao caso. Mas assim, é um produtor de conteúdo que eu confio no conteúdo dele, porque eu sei que ele não vai se vender para conseguir apoio. E outra, os apoiadores de longa data dele dão a ele essa liberdade de falar determinado tipo de coisa. Por exemplo, a Tom Colos, que é uma apoiadora do canal, com uma certa frequência, já, como é que se diz? Ele faz críticas abertas e fala direto pro tom da Tom Colos, dizendo assim, ó, isso aqui tem que melhorar, isso aqui não tá bom, certo? E ele nunca foi boicotado pela Tom por causa disso. Mas, assim, ó, então eu confio muito na palavra dele. Voltando à questão das tintas, então eu percebo que as tintas da Tom Color têm um nível de qualidade inferior a um AK-47 e um Vallejo. Mas aí a gente tem que avaliar. E assim, ó, eu, consumidor de pouco dinheiro, e isso é um ponto extremamente importante. Eu, consumidor de pouco dinheiro, se uma tinta da Tom Colors e uma tinta da Talento for praticamente a mesma coisa, eu vou comprar o quê? Eu vou comprar a que está mais barata. Aí eu posso dizer que eu já vi testes entre elas. Eu sei que a tinta da Tom Colors é isso, mercado nacional. Vou colocar num nível aqui, certo? De qualidade. A tinta da Tom Colors é melhor que a tinta da Talento. Eu vi isso acontecer. E a tinta da Talento é melhor, isso, pegando a coisa comum, é melhor que a da Corfix e da Acrylex, que eu vou colocar no mesmo patamar, porque eu não cheguei a usar a Corfix, mas o pessoal diz que a diferença é pouca. Algumas da Acrylex é melhor, algumas da Corfix é melhor. A Corfix tende a ser melhor em alguns aspectos. Mas vou colocar os dois no mesmo. Por que eu coloco os dois no mesmo? Porque são tintas para artesanato. Não são tintas de hobby. Então, assim, a Tom Colors e a Talento, ele tem uma leve diferença. Tom Colors se destaca em um ponto principal, que a pigmentação da tinta é melhor, ela tem um nível de cobertura um pouco melhor para algumas tintas, para outras, aí eu vou dizer a mesma coisa da Acrylex. Para outras, a Talento tem mais repertório. Por exemplo, a Tom Colors não tem tinta metálica, a Talento tem. Isso é um ponto significativo. Se eu avaliar por esse ponto, a gente tem que dizer que as duas, assim, em qualidade a Tom Colors ganha por pouca coisa, mas a Talento, as duas vão ficar igualadas, porque a Talento tem um repertório muito maior. Lembrando, eu vi pessoas usarem, compararem, e eu tô com base nessa comparação, eu tô falando isso. No entanto, apesar da tinta da Tom Colors ela ser melhor, a tinta da Talento tem um preço mais acessível. Por exemplo, atualmente, no dia desse vídeo, que eu estou gravando ele no dia 23/7/2025, as tintas de Robin da Tom Colors, a básica e a Up, elas estão a
27,90. 27,80, acho eu. 27,90, 27,80. As tintas da Talento, a básica, ela tá 22,50. Ou seja, são R$ 5,30 a menos. Qualidade maior, preço melhor. Inegável. Inegável, inegável. Não se pode dizer nada. Mas a gente vai pegar... Deixa eu pegar um vidrinho aqui que eu ganhei da Smooth 3D. Como eu já disse, eu gostei muito dessa tinta. Eu gostaria que... não, essa daqui eu não usei, porque eu ganhei outra. Eu tenho outra dele, que eu ganhei aí de um amigo. Mas, vamos colocar. Esse é um pote de qualquer tinta, Talento, Talento e... Talento, Acrylex, eu vou botar... Eu não boto a Smooth, porque a Smooth só tem 7 cores. Mas Talento e Tom Colors. Esse daqui é um Acrylex. Aqui a gente paga pela Talento R$ 22,50 numa garrafinha de 20 ml, igual esse da Smooth. E na Tom Colors a gente paga R$ 27,80. Vou dizer que é R$ 27,80 num potinho de 20 ml. Se a gente, usando como referência isso daqui, então a gente tem Acrylex, Talento, Tom Color, aumentando o nível de qualidade. No entanto, um iniciante, assim como eu, vai começar com Acrylex. Por quê? 60 ml, R$ 9,00. O que eu compro de uma Talento, eu compro duas garrafas da Acrylex. Que, para mim, iniciante, é muito bom, porque isso me dá possibilidade de errar. Se eu errar, eu não perco tanto. Nessas duas aqui, se eu errar, eu perco bastante. Com o tempo, o cara vai se aprimorando na sua técnica. E, consequentemente, essas tintas, elas vão ser levemente abandonadas. Por que eu falo que é levemente abandonadas? Até os grandes pintores e modelistas não descartam a Acrylex, mesmo tendo grande parte de outras tintas. Por quê? Porque tem muitas tintas da Acrylex que elas são muito boas, se comparando a tinta da Tom Colors e tinta da Talento. Então, algumas não descartam essa usabilidade. No entanto, quando o modelista, o customizador, que precisa pular o seu nível de tinta, ele vai ter duas opções brasileiras. Isso eu falando para a linha de modelismo. Estou ignorando a Silver Bright, porque a Silver Bright também é para artesanato, ok? E todas as linhas da Silver Bright, elas são levemente acetinadas, e aqui está trabalhando com fosco. Quando o cara chega precisa evoluir, o cara vai entrar na Talento, vai encontrar para modelismo, certo? Principalmente modelismo de militaria, Talento e Tom Colors. A gente vê uma Tom Colors com a qualidade melhor e uma Talento com o preço mais acessível. Então, se o cara precisa, aí a gente vai entrar na calculadora. Certo? Vou abrir a calculadora aqui. Se o cara precisa comprar 10, vamos supor, preciso renovar o meu estoque de tintas para modelismo. Eu tenho que comprar 10 tintas. Eu tenho Talento e Tom Colors. Talento, melhor preço, Tom Color, melhor qualidade. Aí eu chego, eu tenho que comprar 8 tintas.
Então a gente vai no 8 vezes 22,50. Eu tenho aqui R$ 180. Isso desconsiderando frete. Aí a gente vai para talento, que o meu, para Tom Collors, talentos me dá R$ 22, R$ 180, 8 tintas. Na Tom Collors a gente tem 8 vezes 27,80. Isso me dá R$ 222,40. Ou seja, são R$ 40 de diferença. Pô, Roberto, mas R$ 40 de diferença não é tanta diferença assim, não. Então vale a pena mais comprar a da Tom Collors. Assim, para algumas pessoas R$ 40 não faz tanta diferença assim. Para outros faz. Se a gente considerar o frete o mesmo, realmente R$ 40 não faz tanta diferença. Mas aí pega um ponto onde eu digo que a Tom Collors peca. Eu não trabalho com mitaria. Eu trabalho só com pintura de carros. E onde me faz eu querer comprar a Talento e a Tom Collors não? Tintas metálicas. A Talento, ela tem tintas metálicas que a Tom Collors não tem. Então, se eu for comprar esses R$ 40, para mim não faz diferença nenhuma. Comprar na Tom Collors, então seria bem melhor para mim do que comprar na Talento. No entanto, se 3 dessas 8 tintas forem tintas metálicas, na Tom Collors eu fico defasado, na Talento eu tenho onde comprar. Certo. O que é que eu quero dizer com isso? Certo. Não estou dizendo que Talento e Tom Collors que você deve comprar uma ou outra. Eu estou dizendo que Talento, ultimamente, ela é muito mais acessível em questão de preço do que Tom Collors. Mas Tom Collors, ela tem uma qualidade um pouco superior a Talento. Mas, hoje em dia, eu não compraria tinta da Tom Collors. Eu compraria tinta da Talento. E faria meu repertório baseado em tinta da Talento. Por causa de quê? 2 motivos. Smooth 3D só tem 7 cores de tinta. Que pena. Porque foi a tinta de hobby que eu usei. Mesmo eu pintei um carro todo com ele. Não cheguei a gravar. Porque eu não estava na minha casa quando eu fiz isso. Mas eu usei o vermelho, não esse vermelho de Marte, mas eu usei o vermelho da Smooth, nessa casa desse amigo, que ele estava testando e eu aproveitei para experimentar. Gostei muito. Primeiro motivo deu não, assim, ó, deu não escolher Tom Collors. Primeiro, assim, ó, deu erro meu. Deu não entrar diretamente no hobby, na tinta de hobby. Smooth 3D só faz 7 cores de tinta. Uma pena. Mas seria a minha prioridade. Eu ignoraria Talento, ignoraria Tom Collors para ficar com a Smooth. Segundo ponto. Aí vem assim, ó, de eu não escolher, eu acho que o ponto era escolher Tom Collors mesmo. De eu não escolher a Tom Collors como a minha linha de tinta principal. Não tem metálico. Certo? E assim, qual é o problema? A gente sabe que mesmo que a gente possa usar
qualquer coisa para diluir, não estou dizendo que são coisas certas, água, diluente próprio, a melhor coisa a se fazer é comprar o diluente da marca. E assim, eu vou investir em diluente, eu vou investir em tinta, eu quero que a minha tinta trabalhe da melhor forma. Então a ideia seria comprar o diluente da marca, que é um custo a mais. Ou seja, arredondando, o diluente da Tom Colors é R$50, arredondando. R$50, 60 ml. O diluente da Talento é R$60, 110 ml. Então, assim, ó, nesse ponto, assim, ó, a Talento já tá me ganhando, certo? Mas é tudo questão de como afeta a sua necessidade. Como a sua necessidade afeta na sua compra. Minha questão aqui não é nem preço. Pegar a Talento em vez de pegar a Tom Colors não é a questão de preço. É uma questão de materiais necessários. Se eu for comprar tinta da Talento, eu vou comprar o diluente da Talento. Ah, mas tu pode comprar parte das tuas tintas da Talento, parte da Tom Color. Mas eu não sei como o diluente da Talento vai se comportar com as tintas da Tom Color. Aí eu preferia usar água, mas aí eu não vou usar água. Eu vou usar o diluente que eu quero manter a pigmentação no nível. Bem, pessoal, eu acho que eu conversei demais, certo? E quando eu falo conversar demais, eu conversei demais mesmo. Foi mais de 10 minutos falando. Bem, é isso. E vocês sabem que em breve eu vou começar. Em breve não. Estou começando a trabalhar com tinta à base de água agora. Tenho muita tinta da Acrylex para gastar. Mas vocês estão percebendo que eu já tenho mais ou menos uma ideia de como eu vou trabalhar com as minhas... na minha evolução de tinta. É claro, se daqui para lá a Tom Colors criar uma linha de tintas melhor, erro meu, melhor não, mais completa, que eu preciso de tinta metálica para os meus carros, eu começo a usar as tintas, eu dar prioridade à tinta da Tom Color. É isso. Gostaria de dizer muito obrigado. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Acho que a grande maioria não vai gostar muito da conversa, mas a vida é assim. Valeu e até a próxima.